Fala galera, sejam bem-vindos ao nosso canal focado na Vunesp. Eu sou o Edu e nesse vídeo eu vou começar uma playlist especial. Essa playlist tem o objetivo de ajudar alguns amigos que estão estudando para a área de controle fiscal e que têm algumas dificuldades em tecnologia da informação. Então, depois de conversar com a minha amiga Juliana, que está estudando para fiscos, né, provas de área fiscal, eu resolvi criar uma trilha aqui no nosso canal específica para a área de TI, que não vai se ater apenas à parte da Vunesp, mas também a outras bandas, ok? Então, no vídeo de hoje, a gente vai começar falando um pouco disso, e eu vou começar falando um pouco sobre a linguagem SQL, tá? Que está dentro do processo, dentro do estudo dos chamados bancos de dados. E é uma coisa meio complicada, muita gente tem dificuldade para entender que o SQL de fato está fazendo e como é que a gente consegue interpretar tudo isso, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que os bancos de dados, eles funcionam como se fossem informações que são organizadas de alguma maneira. Então, se você olhar para a estrutura de uma biblioteca, você vai ver que ela se assemelha um pouco à estrutura de um banco de dados. Por quê? Porque em uma biblioteca, como mostra aqui a nossa figura, a gente tem uma estrutura que é formada pela bibliotecária, que é a pessoa que recebe as demandas dos usuários. Então, aqui a gente tem os usuários. Aqui a gente tem a bibliotecária. E do lado de dentro da biblioteca, né, muitas bibliotecas funcionam dessa forma, a gente tem os materiais, aqui, os dados que estão guardados lá dentro. Então, você pode ter livros, você pode ter revistas e você pode ter uma série de coisas, tá? No fundo, um banco de dados em tecnologia tem mais ou menos a mesma lógica. Por quê? Porque eu vou ter vários bancos de dados, e esses bancos de dados podem ser de diferentes tipos, e eu não vou entrar no mérito disso ainda. À medida que a gente for trabalhando com questões mais complexas, eu vou avançando nisso. Mas o importante é entender que esses bancos de dados, para serem acessados, eles têm que ser, eu tenho que passar por uma barreira que a gente chama de sistema gerenciador de banco de dados. O que é o sistema gerenciador de banco de dados? O sistema gerenciador de banco de dados guarda as informações, os dados, de fato, e ele tem uma série de programas que vão permitir que os usuários acessem essas informações. Então, é pelo SGBD, pelo Sistema Gerenciador de Banco de Dados, que esse usuário consegue fazer a sua conexão, mas que esse usuário aqui embaixo não consegue fazer a sua conexão porque não tem permissão para acessar esse banco. Então, a lógica do SGBD é muito parecida com essa lógica dentro da estrutura física de uma biblioteca. Tudo bem? Então, partindo desse princípio, a gente vai tentar entender como funciona esse fluxo de informações. Porque esse usuário, quando chega para a bibliotecária, ele fala uma frase em português para a bibliotecária. Quero o livro Dom Casmurro. E aí a bibliotecária vai usar essa informação, vai lá dentro, pega o livro Dom Casmurro e traz o livro para esse usuário, tá? Esse é o fluxo numa biblioteca normal. A gente está falando agora, dentro do SGBD, eu preciso ter uma linguagem que a máquina consiga compreender exatamente o que eu estou querendo que ela traga como resposta. E é essa linguagem que é usada no processo de solicitação de informações e de devolução de informações, não só isso, mas também que nós chamamos de SQL. Em inglês, eles falam SQL, tá? Que é uma linguagem de consultas estruturada. Então, é uma forma de eu passar para a máquina algo que eu quero a partir dessa informação, dessa instrução,
a máquina vai retornar os dados que estão relacionados com aquilo que eu efetivamente pedi inicialmente, tudo bem? Então, a linguagem que a gente vai usar nesse processo é a linguagem SQL. E dependendo do sistema de gerenciador de banco de dados, porque a gente não tem um único SGBD, a gente tem vários. A gente poderia citar o MySQL, a gente pode citar o SQL Server, a gente pode citar o Oracle, a gente tem diferentes sistemas de banco de dados, gerenciadores, que vão ter pequenos ajustes nessa estrutura da linguagem SQL. Mas existem padrões que vão ajudar que a gente consiga compreender esse processo de solicitação e devolução dos dados dentro dessa estrutura do banco. Ok? Eu aproveito para fazer uma parte, eu não vou me ater muito na parte técnica das coisas. A minha ideia aqui é passar uma ideia geral para um usuário que tenha muita dificuldade de entender o processo dentro dos bancos de dados. Então, eu não vou me apegar ao preciosismo técnico e vou tentar explorar mais a didática do que a parte técnica. Lógico, mantendo o mínimo rigor técnico para que vocês consigam acertar questões nas provas, que é o mais importante. Então, vamos seguir com essa lógica. Então, pensando no SQL, e pensando no SQL como sendo essa linguagem de comunicação entre o usuário e a máquina, a linguagem de comunicação SQL, ela pode realizar três tipos de tarefas diferentes, que a gente costuma ouvir como sendo DDL, DML e DCL. A gente vai ver que dentro do DML também existe o DQL, mas a gente já vai falar um pouco disso. Eu quero explicar a lógica para vocês entenderem como funciona. O que é DDL? É como se dentro da linguagem SQL eu tivesse algumas instruções voltadas para a definição do banco de dados. O que é definição, Edu? Definição é para eu construir, é para eu definir a estrutura do banco de dados. A gente vai ver na sequência alguns exemplos de instruções que têm esse papel. Tudo bem? Além disso, então, para criar a estrutura do banco de dados ou para definir essa estrutura, eu uso comandos DML, DDL, desculpa, definition. Agora, a gente tem comandos DML. O que são comandos DML? Comandos DML estão relacionados com a manipulação dos dados. Então, o que seria manipulação dos dados? Seria eu receber informações do banco de dados, seria eu inserir um novo registro nesse banco de dados, seria eu apagar uma linha do banco de dados. Tudo está ligado com essas manipulações, a gente chama de DML. Ah, por que você falou de DQL? Porque a gente tem aqui alguns estudiosos, né, alguns livros, referem-se a uma Data Query Language. O que é Data Query Language? Query é consulta em inglês. Então, seria relacionado especificamente com o comando select, tá? Mas ele está dentro do DML, a gente vai ver daqui a pouco esses comandos. E por fim, a gente tem então o manipulation aqui, ele está ligado à recuperação de dados. Ele tá ligado à atualização de dados, seja fazendo uma atualização ou uma eliminação de uma linha, por exemplo, ou de um conjunto de linhas. E aí a gente tem o DCL, que é o Data Control Language. O que é o Control Language? Está ligado ao controle do banco de dados. Então, isso está muito ligado à parte de permissões de acesso. Porque esse é um ponto muito importante dentro da dinâmica de banco de dados, que eu não posso dar acesso de tudo a todo mundo. Imagina você dentro de uma empresa, você tem uma área de RH. Todo mundo vai ter acesso ao salário de todos os funcionários? No setor público, ok, mas no setor privado, não. Então, a gente precisa definir padrões de acesso para cada um dos usuários, e isso funciona por meio do DCL. A gente pode dar acesso a bancos de dados, eu posso dar acesso a tabelas e assim por diante.
Tranquilo? Então, de maneira geral, o SQL é dividido nesses três grupos. Comandos que vão ajudar a definir a estrutura do banco, comandos que vão me ajudar a fazer a manipulação dos dados e os comandos que estão ligados com o controle de acesso dentro desse banco de dados. Então, exemplos, para vocês terem essa referência. Então, a gente tem aqui exemplos de comandos de definição do banco. Tem o comando create. O que é o comando create? O comando create me ajuda a criar uma tabela. Mais para frente, a gente vai trabalhar um pouco isso e vai ver que a estrutura básica de um banco de dados é uma tabela. Como é uma tabela? Uma tabela é uma estrutura que é formada por colunas. E em cada coluna eu vou ter um tipo de informação. Então, por exemplo, pensa numa tabela de endereços. Então, uma tabela de endereços pode ter o nome da rua, do logradouro, pode ter um número, pode ter um complemento, pode ter um CEP e assim por diante, tá? Então, cada endereço da minha tabela, a gente vai chamar de um registro. E para criar uma tabela dessa, a gente vai ter um comando chamado create, que é o comando create, com uma estrutura create, table e todos os detalhes, é que vai fazer com que essa tabela seja criada dentro do espaço do banco de dados. Aí a gente vai ter o comando alter. O que é o alter? O alter é para eu fazer uma alteração em uma coluna. Então, eu posso alterar uma coluna, eu posso alterar o nome dessa coluna e assim por diante. Nós temos o comando rename, que pode mudar o nome de uma determinada tabela. Eu posso criar comentários dentro do código SQL, usando essa barrinha com o asterisco. E aí, dois comandos que aparecem muito em prova, que são os comandos truncate e o comando drop. A diferença entre os dois? O comando truncate, ele entra na tabela, por exemplo, a tabela de endereço, e ele apaga o conteúdo da tabela, mas ele mantém a estrutura. Então, é como se eu tivesse uma tabela cheia de informações e eu apagasse o conteúdo de tudo. Aí eu estou dando um truncate nessa tabela. Agora, se eu quero apagar os dados e a tabela, a estrutura, eu vou usar o comando drop. Então, aí a gente tem você vê, diferentes comandos levam a diferentes resultados. Então, um truncate apaga o conteúdo e mantém a estrutura, e o comando drop vai apagar o conteúdo e a estrutura, a tabela vai simplesmente desaparecer. Ok? Isso seriam exemplos de comandos de definição. Eu estou definindo a estrutura, eu estou eliminando uma tabela da estrutura, eu estou criando uma nova tabela. Para isso que ele serve. Depois nós temos os comandos de manipulação, que são os DML. E aí os maiores exemplos é eu selecionar registros, ou seja, a partir de um banco de dados, eu vou selecionar os registros de uma tabela específica ou conjunto de tabelas a partir de um determinado critério. Isso seria um comando select, tá? Eu posso ter um comando onde eu vou inserir uma nova linha dentro de uma tabela. É um comando insert. Então, eu vou ter inserir insert into uma determinada tabela, e aí eu passo todos os dados dessa inserção para que eu consiga colocar essa informação nova dentro do banco de dados. Delete. Delete tem o objetivo de apagar um registro de uma tabela, um ou mais. Vamos dizer que eu tenho uma série de clientes no meu banco de dados e eu estou fazendo um acompanhamento para ver se os clientes pagaram ou não. É uma tabela de controle de recebimentos. Então, vamos dizer que à medida que os clientes vão pagando, eu tenho uma coluna que tem lá, pagou ou não pagou. Aí ela tem sim ou não. Então, vamos dizer que no final do mês, eu tenho a lista de todos os clientes. Mas aqueles que eu já recebi o pagamento, não me interessa que fique na tabela de controle de recebimentos. Então, o que eu posso fazer? Eu posso dar um delete em todas as linhas. Com qual critério? Para os clientes onde pagou igual a 5. Aí dessa tabela eu elimino todos os clientes que não me interessam mais fazer esse tipo de controle. Um exemplo de aplicação, tá? E o update. O update é para eu atualizar uma determinada informação ou mais de uma informação dentro de um banco de dados. Então vamos dizer que eu tenho uma tabela de preços.
e de uma virada do ano, de 31 de dezembro para 1 de janeiro, eu vou aumentar todos os preços em 10%. Eu posso colocar um comando pedindo para que todos os preços sejam multiplicados por 1,1 e ele vai atualizar todos os registros de uma só vez. Eu vou fazer uma atualização, um update. E por fim, a gente tem as estruturas de controle, muito ligadas a permissões no banco de dados. Então, aí o exemplo que a gente colocou, que eu coloquei aqui, o comando grant. O comando grant tem o objetivo de conceder essas permissões. Então, isso é uma coisa que vocês também têm que ficar com essa referência. Eu concedo permissões usando o grant. Mas, se eu quero revogar as permissões, eu vou fazer o uso do comando revoke. Ah, me dá um exemplo, porque eu não entendo muito bem como isso funciona. Tranquilo. Pensa que eu entrei em um novo cargo público e agora eu vou ter acesso a uma série de sistemas para desenvolver o meu trabalho. Então, a pessoa responsável por sistemas vai dar um grant nos bancos de dados e nas tabelas para mim, como usuário. Vamos dizer que em um determinado dia eu pedi exoneração desse cargo e agora eu não vou mais trabalhar lá. Então, o que o mesmo administrador de sistemas vai ter que fazer? Vai ter que dar um revoke a partir do momento que eu estou me desligando do cargo público para que eu não tenha mais acesso àquela estrutura de informação. Tudo bem? Então, grant e revoke servem para conceder e retirar as permissões com o passar do tempo. Muito bem. Então, vamos continuar aqui e ver algumas questõezinhas. Questões básicas, começando com questões mais tranquilas. Essa aqui é uma questão do Sebrasp, que fala sobre bancos de dados e fala sobre a estrutura do Select. Peguei essa questão porque eu acho que ela é muito interessante nesse sentido. Então, o que ele fala? Né? Verifique o item para ver se é certo ou errado, né? Questão típica do Sebrasp. O comando a seguir tem a finalidade de mostrar o nome e o e-mail de todos os procuradores que recebem salários acima de 30 mil reais. Beleza, o que ele fala? Eu vou usar esse select. Então, veja a estrutura do select, que é o mais legal. A estrutura do select é sempre assim. Eu vou usar um select e aí eu coloco o nome dos campos que eu estou querendo trazer. Então, o que ele está trazendo aqui? Ele está trazendo o campo nome e o campo e-mail. Bate com o que ele está falando aqui na definição. De todos os procuradores, aqui ele está indicando uma tabela procurador, ok? Faz sentido, que recebem salários acima de 30 mil reais. Então, olha, eu vou selecionar os dados a partir de uma tabela específica, que é o from. O when, ele é o critério que eu vou ter que aplicar para essa busca de informação. E no critério, ele colocou salários que são maiores ou iguais a 30 mil. Então, assim, de maneira rápida, sem entender muito de SQL, você já perceberia que essa resposta, essa instrução, ela está errada para o propósito que foi colocado na questão, que era salários apenas acima de 30 mil. E nesse caso, ele está indicando salários que são maiores ou iguais a 30 mil. Então, um procurador que tem salário de 30 mil, ele também viria nessa lista. Portanto, a questão número 1 está errada. Perfeito? Vamos para a 2. A 2 é uma questão um pouquinho mais complexa, mas veja, ele já mostrou a sintaxe de uma outra forma, que ela está bem quebradinha, select, from, where, aqui ele colocou tudo na mesma linha, pode isso? Pode, não tem problema nenhum, mas você identifica da mesma maneira. Então, a gente tem aqui um select, e aí ele coloca a estrutura, no que ele vai querer trazer no select, um from, que é a tabela de onde está vindo isso, e o where é o critério. Então, o que ele está querendo nessa questão? Para selecionar todos os registros da tabela pessoas, aqui está ok, tabela pessoas, em que o valor da coluna nome começa com a letra A. É correto usar esse comando SQL. Então, veja só. Algumas coisas aqui que são estranhas, né? Que a gente poderia indicar vários erros nessa questão. Primeira coisa, se eu quero selecionar todos os dados
de uma determinada tabela, a gente pode escrever dessa forma: select asterisco. Então, seria select asterisco from pessoas, e aí o where vai ser a cláusula de condição, o filtro que eu vou aplicar para trazer os dados da seleção. No caso, o que ele colocou? Ele colocou nome, ponto, asterisco. Existe essa possibilidade num select? Existe. Desde que essa informação que está aqui na frente seja o nome que eu dou para a tabela, o nome dado para a tabela. Não entendi, Edu. Você pode explicar? Claro. Seria o seguinte: se eu tivesse nessa estrutura aqui, tivesse assim, select, vamos colocar como estava aqui, tá? Depois eu mudo e volto para o normal. Se tivesse assim, select, nome, ponto, asterisco. From pessoas, nome, ou seja, o nome foi um apelido que eu dei para a tabela pessoas, aí, ok. Aí ele entenderia. Ah, então, assim, você chamou nome essa tabela, então é todo mundo dentro da tabela pessoa, beleza. Mas não é o caso. Ele não colocou essa informação aqui. Não existe, como a gente fala em inglês, um nickname, né? Um apelido dado para a tabela. E não se preocupe, mais para frente a gente vai fazer outras questões trabalhando essa questão dos apelidos para vocês entenderem melhor, tá? Ele simplesmente colocou isso, nome, ponto, asterisco. Então, isso direto já vai dar um problema, ele não vai reconhecer e já seria uma base para isso estar errado, tudo bem? Beleza. For pessoas, nenhum problema. Agora, um outro problema a gente tem na cláusula where. Por quê? Porque quando ele escreveu nome igual a assim, a assim. Quando você coloca em SQL o igual, ele está querendo que você busque exatamente o que está dentro desses parênteses. Então, ele vai procurar nomes que tenham nomes assim, porcentagem a porcentagem. Provavelmente ele não vai encontrar nada. Existe uma maneira de eu usar essa porcentagem de uma forma diferente? Existe. Só que aí a gente vai construir a cláusula where de uma forma um pouquinho diferente. Como seria, Edu? Seria assim, nome. Ao invés de usar o igual, eu usaria a cláusula like. E essa aparece muito em prova, para vocês entenderem como é a dinâmica das provas. Like. O que é o like? Like é um nome mais ou menos desse jeito. Ele não está dizendo uma coisa exata, ele está falando mais ou menos dessa forma. E aí, o que acontece? Depois do like, aí ele coloca isso aqui, um sinal de porcentagem, A, e um sinal de porcentagem. O que isso significa no SQL? Significa o seguinte, porcentagem pode ter qualquer coisa, pode começar com qualquer coisa, ter qualquer string na frente, aí depois tem uma letra A e pode terminar com qualquer coisa, tá? Então vamos dizer, o meu nome, meu primeiro nome é Marcelo. Marcelo vai cair nessa cláusula like? Vai. Por quê? Porque eu tenho uma letra M no começo e tenho uma outra string no final. Tudo bem? Então, o que significa isso? Significa qualquer nome que tenha a letra A no meio dela. Tudo bem? Então, isso pode ser utilizado, né? E aí ele fala, né? Começa com a letra A. Se fosse isso que ele estava querendo fazer, a estrutura que ele deveria usar no like deveria ser essa, like. Aí ele coloca aqui uma letra A e depois ele bota aqui o porcentagem. Ou seja, ele começa com A e aí continua como sendo qualquer coisa. Tudo bem? Então, colocar dessa forma, com igual, vai dar erro. O nome asterisco daria erro. Então, por esse motivo, por essas diferenças, essas incongruências, essa aqui também está errada. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Basicamente, a ideia desse vídeo era começar a falar um pouco sobre SQL, trazer alguns conceitos.
A ideia é resolver questões e tentar tornar um pouco mais fácil o processo de entendimento. A gente volta com outro vídeo trabalhando mais questões. Valeu, até mais.